crianças, a fórmula mais saudável é comer essas crianças. Vamos garantir. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, mais um vlog. Estou aqui, essa estante está uma bagunça, mas voltamos com os vlogs de letras e finalmente destranquei meu curso, já explico. Mas estava, né, tinha ido morar fora de Curitiba um ano e depois de um ano voltei, mas estava no meio do semestre, perdi o prazo do segundo trancamento, então... Enfim, precisei refazer o vestibular, pedir as equivalências. Estou de volta esse semestre, um pouco caótico esse começo, porque, né, não estava ainda matriculada nas turmas, mas pedi todas as matrículas, mudou um pouco o currículo, então tem mais horas de extensão, que eu nem entendi direito, porque são horas de extensão direto nas matérias, e aí eu vou conseguir pegar aquela equivalência, mas sem essas horas de extensão, então eu vou ter que fazer optativas, e antes não tinha horário de optativas nesse currículo do alemão-português, enfim. Não sei direito como vai funcionar, espero que dê tudo certo, mas consegui a matrícula na maioria, teve uma que eu não consegui, de manhã, e é uma de estágio, assim, então eu já tinha visto como seria com essa professora, mas não deu a matrícula, então vou ter que fazer de noite, porque não fazendo agora de noite, vou ter que fazer ano que vem de noite, porque o meu curso não tem nenhum buraco que eu possa encaixar, sabe? Ele não tem horário vago. Então não teria onde eu encaixar depois de qualquer jeito. Já tem Libras que a gente não teve por causa da pandemia, que eu vou ter que encaixar de noite também em algum semestre, então... Enfim, o fato é que eu vou ter que fazer essa disciplina de noite por ser de estágio. A maior parte, né, então do horário é de estágio. Eu vou ter que conversar com a professora da noite pra ver o que eu faço. Se ela me deixa ir algumas vezes só pra faculdade, não 2 dias na semana, porque de manhã era só um. Então, vou conversar com ela, ver se o que a outra professora aceitava, essa também aceita, porque a outra aceitava que fizesse em escola particular, tem professores que não aceitam, e pra mim seria um pouco mais fácil, porque a escola que meu filho estuda é basicamente do lado de casa. Pra mim, essa questão logística, por eu morar, né, não na mesma cidade da faculdade, cidade do lado, e ter filhos, preciso ver como vai funcionar essa logística. Espero que dê certo. O lado bom, entre aspas, é que eu consegui colocar uma matéria de optativa, teoria de tradução, que eu não tenho originalmente, nada de tradução no meu curso. Sempre quis muito fazer alguma disciplina, mas como eu falei, a gente não tem nada de lugar que dê para encaixar a optativa, por isso que nem era obrigatório, né? Mas como tem esse horário de extensão, que pelo que eu entendi, funciona isso de optativa, colocar nesse horário de extensão, eu vou aproveitar e fazer algo que eu já queria fazer antes, com um professor que é muito massa, que é o Caetano Galindo, inclusive, tradutor, enfim. Tenho 3 livros dele aqui, na minha estante. Um deles vou ler para uma disciplina que eu já falo há bastante tempo, que foi quando eu tranquei, né, de variação e mudança. Esse livrinho aqui, ó, Latim Pó, é um dos que ele usa, surgiu, né, dessa disciplina, enfim, que ele dá ali, de variação e mudança. E ele não obriga, obviamente, a ler, mas é muito interessante, né? Como eu falei, né, eu já tinha que ter lido há muito tempo, porque eu comecei essa disciplina antes. Já tinha pego pra ler, justamente por conta da disciplina e do professor, e aí finalmente vem aí, porque agora é agora, entendeu? Não tenho mais como adiar essa leitura. E aí, enfim, é com esse mesmo professor que eu vou fazer teoria de tradução. Tudo isso estava falando por causa disso. Enfim, né? Hoje foi o segundo dia de aula, então começou ontem. Esses 2 primeiros dias foi justamente eu me situar das matérias que eu ia conseguir fazer, de conversar com os professores, né? Retomar sem conhecer basicamente ninguém, porque quem tá ali agora entrou 2 anos depois que eu, né? Então não conheço o povo do alemão, que é do meu curso, enfim, não conheço. Mas deu tudo errado, mas deu tudo certo, sabe? Deu tudo errado. Esse negócio do estágio ainda pode dar tudo errado,
Mas vai dar tudo certo, eu espero, porque eu quero muito que dê certo, senão eu vou atrasar ainda mais pra formar. Ai, gente, não dá, sabe? Não dá. E aí é isso, eu queria iniciar explicando, né, todo esse contexto, porque vamos poder voltar a ter vlogs de letras, o que vamos ler, como eu falei, vamos ler latim pó, vamos ler coisa sociolinguística, vamos ler em metodologia de ensino de língua, aquisição de segunda língua. Vou, obviamente, ao longo dos vlogs contando mais, né? Início de semestre a gente sempre entende o que vai ter em cada matéria, o que a gente vai ter que ler, organizar datas e dias que vai ter prova, dias de que você tem leitura que você tem que ler antes da aula. Enfim, o bom dessa matéria aqui é que a professora tem carga horária EAD, que ela disponibiliza alguns dias que a gente não precisa ir até lá, porque tem bastante coisa para ler, então interessantíssimo. Enfim, aí é isso. Eu comecei a ler fora, né, faculdade, comecei a ler indo pra faculdade hoje. Se Deus me chamar, não vou, né? Uma leitura nada a ver com a faculdade, mas como eu tô aqui no vlog, vou já falar pra vocês. Tô na página 68. Meu namorado me deu esses dias e eu já queria muito ler algo da Mariana Salomão Carrara há um tempo. E até ler a da árvore mais sozinha do mundo. Mas acabei não começando e ele me deu esse. E assim, se eu me empolgasse, me empolgasse não, né? Porque eu tô gostando bastante do livro. Não consegui marcar porque eu tava no ônibus, né? Caos. Mas, se eu me dedicasse, eu terminava hoje. Me dedicarei? Não sei se me dedicarei. Porque, enfim, ele é curtinho, tem 160 páginas, nem isso. Daria pra ler mais 100 páginas hoje? Daria, mas assim, amanhã eu termino. Eu tô ouvindo o audiobook de Cidadã de Segunda Classe. Não vou me lembrar o nome da autora, mas vou botar aí a capa. E gostei muito, comecei ontem indo de ônibus. Hoje eu peguei esse, mas ontem eu tava no audiobook. Então vamos ver, eu deveria ir pra academia agora, mas eu acho que vou aproveitar pra gravar vídeo, talvez. Ai, não sei. Eu deveria realmente ir, porque eu já não fui ontem. Mas, nossa, gente, tá um tempo tão ruim. Eu tinha que ir no terminal ver o negócio do meu cartão. Tanta coisa pra fazer, tão pouca vontade, tão pouco tempo. Enfim, já devia ter gravado um vídeo que acabei não conseguindo tempo de gravar e editar. Queria postar essa semana, então se eu conseguir gravar hoje, ajudaria bastante. Nada a ver com nada, mas é isso. Então, por enquanto, né, temos metodologia de ensino de língua estrangeira, principalmente anglo-germânicas, temos alemão 7, esse é obrigatório fazer, não tinha o nivelamento de tudo, eu peguei, né, no começo lá da faculdade, mas esse não tem como, então eu tenho que fazer, e tudo bem, poderia ser um horário vago pra mim, pra eu tentar pôr outras disciplinas, mas vai dar tudo certo. E que mais? Aí tem essa de organização pedagógica da escola, que é o do estágio, que a gente observa a organização pedagógica de uma escola, que eu espero que dê certo. Daí vou fazer essa de teoria de tradução, tem literatura brasileira 3, e não sei se tem mais alguma matéria, mas eu vou falando para vocês e vou atualizando as leituras que temos que fazer. Não tive ainda as outras, só tive metodologia, organização pedagógica, que vai mudar de professor, então vou ter que ir de noite. Tive variação e mudança, que é a disciplina que eu estava falando do latim pó, né? E é isso. Literatura brasileira ainda não sei o que a gente vai ler. Enfim, atualizo e era só isso. 1 milhão de anos falando que estamos de volta para letras. Gente, terça-feira, dia 3 de março. Ontem foi a formatura do que seria minha turma, se eu estivesse me formando, não tivesse trancado, né? Enfim. Foi bem bonitinho, foi bem legal. Minha amiga formando, foi muito emocionante.
Porém, foi até tarde, né? A gente foi comer pizza depois, então eu estou morrendo. Passei mal hoje, assim, de... Acho que ter ficado muito tempo sem comer, dormido pouco, enfim. Foi horrível. Tomei energético, provavelmente piorei a situação. Enfim, deu tudo certo. Eu preciso fazer várias coisas pra amanhã. Deixa eu ver se eu consigo apoiar vocês em algum lugar. Vai ficar torto assim. Mais ou menos, né? Apoiei mais ou menos. Enfim, eu ainda não terminei o conto de Sagarana pra amanhã. Mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que ler um capítulo desse Aquisição de Segunda Língua. Porque a gente vai fazer uma apresentaçãozinha. Cada pessoa, o dupla, ficou com um capítulo para explicar. São vários modelos aqui, né? De teorias de como se aprende uma língua, enfim, né? O meu é o modelo de aculturação. Se eu não me engano, é esse, tem que olhar minha anotação, mas eu acho que é esse. E são o que? Umas 15 páginas de conteúdo, talvez? Né? Da 51 até 64, então um pouco menos. E a gente tem que ler, explicar, né? Pode fazer slide, pode não fazer. Eu não sei, a minha prioridade hoje é fazer isso, porque é na primeira aula. Na segunda aula vai ser a continuidade da discussão do conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Sagarana, aqui, né, desse livro. E tem um texto complementar, que tem umas 30 e poucas páginas, só que tem um intervalo entre a primeira e a segunda. Eu consigo ler o conto no ônibus, né, falta poucas páginas, e ler esse texto no intervalo, que é 1 hora de intervalo. Talvez não dê tempo de terminar, mas dá pra ler boa parte. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Se eu não conseguir fazer isso hoje, talvez eu consiga. Ainda gostaria de editar um vídeo, não sei se vai dar. Tenho que preparar uma aula, que eu vou dar uma aula ainda de alemão hoje. Então eu teria que preparar uma aula. A prioridade é fazer isso aqui. E se estiver meio perto da aula que eu vou dar, preparar a aula, mas não sei. Talvez dê tempo ainda de ler esse aqui, e aí só precisa ler o texto complementar amanhã. Vamos ver. Já deveria ter feito? Deveria. No fim de semana eu deveria ter adiantado alguma coisa? Tentei e não deu. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Aula de metodologia de ensino de língua estrangeira, um troço assim. Aula de literatura brasileira, 3. E comecei hoje, porque eu não levei o Sagarana. Comecei latim pó, né, que eu já deveria ter começado milênios atrás. Mas estou fazendo matéria que eu já tinha começado, mas eu tranquei no meio, né. E é bem legal ler coisas que ele fala em sala e estão aqui, né, exemplos que ele usa em sala e que estão no livro. Então é bom de ir acompanhando. Tô mais ou menos na parte que ele falou hoje em sala. Então, legal ver as coisas que... Claro que ele fala mais coisas em aula do que tá aqui. Mas é interessante, ó. Vai falar de Roma. Acho que ele falou um pouco de Itália hoje. Não sei se é exatamente o que tá aqui. Mas ia ler mais na volta de ônibus, só que eu não consegui, tava passando muito mal. Então li só na ida e li 43 páginas. Amanhã, talvez, na volta de ônibus eu continuo. Nossa próxima aula é na sexta-feira. Enfim, pra aula de variação e mudança, comecei finalmente latim pó. E é isso. Vou levar os livros. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, amanhã eu preciso levar 2 livros. Enfim, gente, tô um pouco assim, mas tá dando tudo certo. Tô mais ou menos organizada com as coisas que eu tenho que fazer. Claro que tá tudo mais ou menos tranquilo, na medida do possível nesse começo, então vamos ver, né? E é isso, tô esperando meu almocinho pra poder descansar um pouco, porque eu tô, meu Deus, muito mal, antes de fazer o que eu preciso fazer. E é isso. Aí tamo cheia das coisas aqui, né? Queria fazer fichamento pra ir anotando, tipo, coisas que eu acho bem importantes, porque, enfim, a gente vai precisar argumentar na prova. Eu quero ter a mão de um jeito mais fácil, assim. O fichamento, não sei se fazer em folha ou no tablet, não tenho certeza.
Ainda não sei exatamente como que eu vou me organizar nisso, mas quero fazer um fechamento, então eu vou aproveitar que tô na página 43 para ver se entre hoje ou amanhã eu anoto as coisas, né, para não ficar lendo um monte e não anotar, para eu poder voltar depois, mas ter um pouco resumido. E isso aqui eu também vou ter que ir anotando conforme eu for lendo essas páginas aqui, né, de forma resumida que eu consiga explicar amanhã. E é isso, assim, o conto não tanto, né? Porque eu vou ler o conto, vou ler o texto complementar e a discussão é em sala, então não preciso anotar propriamente dito nada. Mas é isso. Essa é a minha programação aí de hoje, principalmente, de amanhã, próximos dias. Ai, ai, tá divertido. Tá cansativo um pouco, mas tá divertido. Gente, conseguir. A minha letra é horrível, não importa em qual mídia eu escreva. Mas consegui ler e fazer as anotações. Deu 3 páginas, mas assim, fui fazendo as anotações enquanto lia, foi bem bom, assim, para eu saber o que eu preciso apresentar amanhã. Que deu tempo de fazer, não deu tempo de terminar o conto, mas como eu falei, né, terminar amanhã ainda. E leio o que der no intervalo do texto complementar. Porque, enfim, né, tive que separar a aula, dei a aula, jantei. E são 10 horas da noite. Demorei um pouco pra fazer isso, mas é que eu fui lendo devagar e anotando. Se eu lesse tudo e depois você anotar, já não ia lembrar de nada. Então, foi isso. E agora eu faço dormir, mas pensando se eu como mais um pouco antes de dormir ou não. Gente, então, comprei umas coisas. Precisava de umas coisas pro cabelo, precisava comprar um livro pra uma matéria. Um pouco mais complicadinho de achar, assim, biblioteca e tal. Comprei padrões sociolinguísticos do Labov, William Labov, e da editora Parábola. Para a matéria de variação e mudança, o professor colocou como bibliografia. E como eu já estou lendo Latim Pó, acho que é umas, né? Faz tempo que eu quero muito ler algo do Emmanuel Carrère. Não li nem do Edward Lewis ainda, mas enfim. Tem vários aí, né? Lançou um recente agora, mas eu fiquei com vontade de ler esse do julgamento dos atentados de Paris. E todos me dão vontade. Aquele yoga que todo mundo fala bem, fiquei meio assim. Daí peguei esse. De livro eu comprei isso e eu acho que eu esqueci de falar pra vocês o que eu achei desse livro aqui. Peraí. Se Deus me chamar, não vou. Eu falei. Eu lembro que eu mostrei que eu estava lendo. Mas eu não lembro se eu falei. Na verdade, eu lembro de em algum momento falar. Mas eu também não sei. Caso eu não tenha falado, eu gostei muito. Daria ali umas 4 estrelas e pouco. Eu acho que eu falei no vídeo dos lidos do mês passado, que eu ainda não editei. Ai, meu Deus, eu preciso editar e postar. No máximo esse fim de semana. Enfim, deve ter sido isso. Porque eu lembro de ter falado, mas eu acho que não nesse vlog. Então, terminei em 2 dias. Se Deus me chamar, não vou. Da Mariana Salomão Carrara, fazia tempo que eu queria ler algo dela. Gostei muito que é narrado por uma criança de 11 anos e é não só verossímil, mas, nossa, é muito interessante o jeito que ela encontrou para narrar essa história a partir da cabeça de uma criança e como que a gente vê certas coisas que ela não entende pela forma que ela narra e tal. É muito legal, muito legal. Tem vários assuntos que eu não esperava, porque eu não procurei nada, não olhei nada, então eu não sabia o que teria, né, nessa vida, aparentemente, que já imaginei que seria desgracenta dessa criança. Mas, assim, eu não sabia que temas ia abordar. Foi totalmente inesperado, gostei. Eu não sei se eu consigo dar 5 estrelas, mas a leitura e a experiência mesmo de leitura foi muito, muito boa.
E é isso, assim, uns 4,5. Não lembro se eu já coloquei alguma nota no aplicativo, mas eu realmente gostei muito desse livro. E aí, o que acontece, né? Tô lendo Latim em Pó, do Galindo. Falei isso, né, no vlog, se eu não me engano. Preciso continuar. Tinha dado uma pausa pra... Nossa, preciso ler pra amanhã um conto, ai meu Deus, do João Guimarães Rosa, do Estas Histórias. Deixa eu lembrar qual é o nome do conto que eu preciso ler pra amanhã. Claramente já não terei tempo de ler. Meu Tio e a Uarete, que eu preciso ler. Tem 40 páginas, né? Ok. Vai dar tudo certo. Vai dar pra ler antes da aula. Porque ele não vai falar de todo o conto, mas acho que dá pra ler boa parte, se não tudo, no ônibus amanhã. Mas eu peguei esse aqui na biblioteca e tem um texto complementar do próprio professor, que ele vai mencionar na aula amanhã e eu não sei se vai dar tempo de ler, mas ok. Enfim, tô lendo outras coisas. O que eu tô lendo? Não continuei o audiobook de... Era Cidadã de Segunda Classe que eu tava ouvindo? Era Cidadã de Segunda Classe. Preciso continuar. Não me deu vontade porque os momentos que eu tinha pra ouvir no ônibus, eu tava com muito sono, muito cansada, não ia conseguir prestar atenção se eu não ouvir. E aí eu preciso ouvir. Talvez, não sei, porque amanhã eu tenho que ler esse. Eu tô lendo mais de nada de faculdade. And Now Back to You, que é o segundo livro no mundinho lá do... Não é Thank You for Listening. Ai, meu Deus, eu esqueci da B.K. Barrison, do podcast lá do Aidan Valentine. E é um livro nesse mundinho aí. Muitas expectativas, porque eu fiquei, né, me enrolando para pegar um livro de romance, alguma coisa que não fosse algo que eu tivesse me proposto a ler, mas eu precisava de algo, então peguei esse e tô achando fofinho, mas assim, não aconteceu nada, ainda estamos naquela entrada na história, né? Deve estar em uns 10%. Nem lembro. Enfim, mas só pra atualizar vocês aí do que eu tô lendo, né? Amanhã fechamos a segunda semana de faculdade. E eu consegui pegar esse livro como análise de literatura brasileira 3, que o professor selecionou vários romances pra gente escolher, né? E foi sorteado em cada grupo ali, grupos de livros, meio em ordem cronológica. E eu fiquei no último grupo, que eram os mais recentes. Dentro do meu grupo eu fui a segunda pessoa a escolher. E eu consegui escolher Lia, do Caetano Galindo. Então, estou feliz, porque já queria muito. E vou precisar ler em algum momento, mas a minha apresentação acho que é... Se não é final de maio, é começo de junho, por aí. Então, bem no final ali do semestre. Mas acho que era isso que eu tinha pra atualizar. A nossa especificidade das relações sociais é aquela de uma história que vem da história humana. Traz Colocar uma câmera pra vigiar a gente. É pra gravar, pra eles poderem ver depois sobre o casamento deles. Fica tão lindo. Tô meio banguela. Mas tá lindo, né? Vamos gravar. Heutzutage nicht mehr Papier, ne? Macht eigentlich alle digital, wenn überhaupt. Die Unterkunft ist klar, der Ort, wo man schläft. Ja?
povo, terceira semana de aula. Eu ia atualizar vocês um pouco, mostrei um pouco aí nos últimos takes, não me lembro exatamente. Mostrei, acho que até os autógrafos que eu peguei do meu professor, nos livrinhos, né, Caetano Galindo. O que acontece? Já fiz a apresentação do meu capítulo de aquisição de segunda língua na aula de método, não sei o que, não sei o que lá. E todo mundo já fez também. Queria dar uma lida básica no dos outros, que teve alguns que eu não consegui anotar exatamente, as pessoas resumiram muito. E eu queria só anotar, ter bem exato, assim, um pouco mais de informações, até porque vai ter prova sobre. E, nossa, cheiro interessante. Enfim, e é isso. O lado positivo da biblioteca estar, os servidores, né, estarem em greve aqui, os livros ficam comigo, sem precisar ficar renovando. Então, estou com ele aqui, dá para eu ler e anotar os pontos. Eu estou na página 85 do Latim Pó. Tá lendo meio devagar, mas tudo bem, porque o professor nem começou ainda efetivamente a falar de Latim Pó, ou já começou agora na última aula? Não sei, mas amanhã não tem aula, que ele está em São Paulo, então não sei, só vai ter literatura brasileira, não sei se eu vou. Tô pensando, porque eu não queria perder a parte de literatura brasileira, então talvez eu vá. Porque estamos falando de um conto do Guimarães Rosa. Então a gente já falou de um, que era do Sagarana, já foi. E estamos falando de um outro conto agora, que é desse outro livro aqui, que é póstumo. Meu Tio Iauaretê, já li o conto, meio atrasadinho, não deu tempo de eu terminar antes da aula. Só os textos complementares que eu acabei não lendo, mas tudo bem, ele deu uma resumida em um deles na aula de ontem. A de amanhã eu precisava ler o texto para a aula de amanhã. Acho que talvez dê no ônibus antes de ir. Não sei, preciso baixar exatamente o texto. Acho que eu já baixei ali no tablet. Vou dar uma olhada se é longo ou não, que nem isso eu vi. Mas vai ser a aula final, então, desse conto. A terceira aula sobre esse conto, antes de a gente virar Clarice Lispector. E a gente vai começar com Água Viva. Então, depois vai ser A Hora da Estrela, que eu já li, mas primeiro vai ser Água Viva. E eu acho que vai ser um pouco complicadinho, apesar de ser curtinho, a leitura. Deixa eu ver qual é o texto aqui. Mas tá. De todo modo, ele fala um pouco sobre a questão do som. E é isso. Linguagem, experiência, blá, blá, blá. Tá. Aí, que mais que eu tenho que ler? Já li. OTPE, estágio na escola. Tá tudo certo, estágio pedagógico, só para ver funcionamento de uma escola mais ou menos. Vai ser tranquilo, que são as quintas, hoje então não fui. Estou fazendo aula de francês, não sei se já comentei, fora da faculdade, nada a ver, mas comecei a estudar francês. Então, vai ser divertido, complexo, mas divertido. E aí, lendo mesmo, fora da faculdade, tô lendo um livro lá, mas faz tempo que não pego pra ler. O Cidadão de Segunda Classe, não ouvi mais o audiobook, preciso voltar, mas enfim. E eu estou lendo o And Now Back to You, que é um livrinho lá de romance que eu acho que eu já tinha falado que eu já estava lendo. Li pouco, estou lendo bem devagar. Que mais de matéria que temos? Então, já falei de variação e mudança, que é o do Latim Pó. Já falei de metodologia, já falei da aula de estágio, já falei de literatura brasileira. Tem alemão, que eu não falei, porque não tem nenhuma leitura. Acho que eu até mostrei um pedacinho da aula de alemão. E é isso, tô tentando me organizar com horários fora, né, da faculdade, então não consegui ir pra academia ainda desde que a faculdade começou. Mas espero organizar isso em algum momento. E horários que eu consigo estudar.
Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Tô animada com o francês, tô animada com estar conseguindo estudar e fazer as coisas da faculdade. Quero fazer fichamento do Latim Pó para eu não perder de vista e ainda não sentei para fazer isso. Só marquei algumas coisas e não sentei para fazer o fichamento. Acho que seria importante. E preciso ver só o texto complementar da matéria de amanhã, porque eu não sei nem quantas páginas. É um artigo sobre antropofagia, canibalismo, que é justamente sobre o tema, né, do meu tio Iauaretê. E aí, na internet, por isso que eu não tava lembrando onde que eu tinha baixado, é que eu só abri aqui. Mas eu fiz um piercing, não sei se eu tinha falado, acho que ainda não. 1, 2. Nem brinco eu uso, mas eu fiquei afim de fazer um piercing. E é isso, chegando nos 30 anos e mudei o tom do cabelo, tá meio que um marsala. E essa parte da frente era pra estar um pouco mais clara, mas eu fiquei com medo de descolorir muito, então ela tá só levemente mais claro. E a parte de baixo também, mas tá molhado, então não dá pra ver muito bem. E aí eu vou hoje decidir se vou amanhã ou não, se vou só ler o artigo, se vou conseguir ler o artigo. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui, porque já tagarelei bastante. Mostrei um pouco aí das primeiras semanas, dos primeiros dias. Vou fazer mais vlogs de letras e acompanhando com vocês as coisas que estou lendo e estudando. Estou me divertindo. Então, é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Preciso organizar minhas leituras fora a faculdade também, para fazer mais vlogs de leitura. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!